Olá pessoal, passando aqui rapidinho só para falar para vocês que a gente publicou recentemente aqui um vídeo falando sobre luminárias solares LED com sensores de presença e surgiram várias dúvidas e várias pessoas, vários inscritos nos enviaram e-mails questionando algumas coisas, como por exemplo a viabilidade econômica da instalação, ou seja, o retorno desse investimento se comparando esta solução solar com a solução tradicional, que é a luminária ou arandela LED convencional alimentada por energia elétrica da rede da concessionária. E a gente também fala sobre outras vantagens dessa luminária, como por exemplo a possibilidade dela carregar baterias para serem utilizadas aí por lanternas em pescarias, sítios e fazendas, além de carregamento de celulares onde não há a energia elétrica convencional. Vamos lá então, pessoal? Ok, pessoal, essa área que a gente está mostrando aqui agora, ela tem exatamente 875 metros quadrados de área construída. E já existe uma solução de iluminação para cá, incluindo aí eletrodutos, condutores, caixas de passagens, as próprias luminárias e arandelas, a mão de obra dos profissionais que executaram a obra, no caso aí eletricistas e pedreiros, e evidentemente o custo de energia elétrica é de 1 ano, tá? Em função da solução adotada, no caso, essas luminárias LEDs, refletores LEDs que a gente está mostrando aqui agora. Depois a gente compara esse investimento com a solução que a gente está propondo aqui de iluminação solar. Na verdade, a gente não coloca apenas o custo de aquisição dessas duas soluções e o fato de uma não consumir energia elétrica convencional. Na verdade, existem outras variáveis que, no caso, é essa que a gente acabou de falar. Ok, pessoal, então a gente vai fazer aqui uma comparação da instalação da iluminação solar vezes a instalação da iluminação convencional, onde a gente vai instalar na convencional 10 refletores LEDs convencionais de 20 watts, ao preço de R$ 70 cada um, totalizando, portanto, R$ 700. A gente inclui ainda nessa engenharia, pessoal, todos os condutores elétricos utilizados na obra, já que se trata de LEDs, né, com alimentação convencional, e aqui a gente utilizou 300 metros de cabos flexíveis com seção transversal de 2,5 milímetros quadrados, né? 150 metros para o neutro, 150 metros para o condutor fase, e a gente nem está considerando aqui a questão do aterramento, totalizando, portanto, aqui R$ 210 apenas e tão somente aqui com condutores elétricos. A gente também acrescenta aqui os eletrodutos, já que esses cabos não podem ser lançados de forma aparente, ou você embute ele na alvenaria, ou você coloca em eletroduto e sobrepõe sobre a parede. No total a gente utilizou aqui 150 metros de eletrodutos PVC 3/4 ao custo aí total de R$ 600. Além de tudo isso que a gente falou, é necessário também caixas de passagens, braçadeiras, curvas, luvas, interruptores, buchas e parafusos, dentre outros acessórios aí, totalizando aqui R$ 200. Lembrando que a gente está instalando aqui 10 luminárias, tá? O custo é proporcional. Se fosse 5 luminárias, o custo era proporcional a 5 luminárias, portanto seriam R$ 100. E se fosse 20 luminárias, seriam R$ 400. Então isso aqui é proporcional à quantidade de luminárias, tá? Então, apenas com o material, a gente orçou aqui um total de R$ 1.710. E para finalizar esse orçamento, né, a gente inclui aqui o preço da mão de obra aí dos profissionais, no caso pedreiros e eletricistas,
Uma empreitada dessa, que leva aproximadamente de 2 a 3 dias, R$ 800. Não consigo imaginar uma obra dessa por menos de R$ 800. Lembrando que em algumas capitais isso aqui pode aumentar consideravelmente. Agora, a gente coloca aqui o custo anual de energia elétrica de R$ 432, ou seja, um custo aproximadamente de R$ 36 por mês, apenas com essa iluminação LED, né, que a gente vai colocar aqui toda a memória de cálculos ao final desta fala aqui. Mas a gente considerou aqui um total de 10 luminárias de 20 watts, ligadas por 10 horas diárias, 30 dias por mês, 12 meses por ano. E olha que a gente nem considerou aqui a questão do baixo fator de potência dessas luminárias LED, que normalmente tem um fator de potência próximo de 0,55. Isso faz com que a corrente absorvida da rede seja quase o dobro do anunciado. E a gente nem está considerando essa questão aqui, não é tema desse bate-papo aqui, tá? A gente está considerando apenas a potência nominal colocada aqui no produto. Mas sabe-se que o fator de potência dessas luminárias são extremamente baixos, sem considerar também a questão de harmônicos que sugere, né, fazendo com que você tenha um transiente girando ali entre a fonte, tá, e a carga, gerando aí problemas de compatibilidade eletromagnética em toda a instalação. A gente nem está entrando aqui neste âmbito, tá ok, pessoal? Nós chegamos aqui a um valor de aproximadamente R$ 3.000, mais precisamente R$ 2.942, tá? Como a gente já falou, o tempo de instalação dessas luminárias de aproximadamente 3 dias. E agora que a gente já falou do custo aproximado aí de uma solução convencional, a gente vai comparar agora o custo da iluminação solar. Vamos lá? 10 luminárias solares LED ao preço de R$ 170 cada, R$ 1.700, podendo variar aí dependendo do modelo, né, que você for instalar, mas em média é esse valor aí, tá? Tempo de instalação dessas luminárias não passa de 2 horas. Não estou nem considerando aqui a questão de contratação de mão de obra para a instalação dessas luminárias, já que você mesmo pode fazer, né? Quando você adquire as luminárias já vem buchas e parafusos, e a única coisa que você vai precisar aqui é de uma furadeira, buchas e parafusos e uma escada. Então você mesmo pode fazer a instalação. Portanto, você tem aí de ganhos tangíveis, que são aqueles ganhos palpáveis, concretos, que você consegue mensurar, R$ 810. Isso aqui por si só já justifica a instalação das luminárias solares, porque a solução já é R$ 810 mais barato do que a solução convencional. Isso sem considerar o custo de energia elétrica mensal e anual, que é o que a gente vai ver agora. O payback desse investimento foi calculado em 47 meses. O que é o payback? Se você for investir R$ 1.700, esse valor aí ele vai retornar para você em aproximadamente 47 meses, apenas e tão somente aí com a economia gerada na conta de luz, sem mensurar aqui outros ganhos tangíveis e intangíveis, que é o que veremos a seguir, né? Os ganhos tangíveis, que são aqueles ganhos concretos, palpáveis e mensuráveis, são os seguintes. Essa solução de energia solar, ela é 100% imune a surtos transitórios de tensão, a que está sujeito aí a solução convencional, utilizando fios elétricos, né, devido aí à qualidade ruim da energia elétrica no Brasil.
Então essa solução é imune a surtos, então você não vai se preocupar com questões de queima, né? Não vai ter problemas. Também não vai ter problema de oscilações ou interrupções no fornecimento de energia elétrica, já que ela não depende em nada da energia elétrica convencional. Então, nesse aspecto, você tem um grande ganho, né, que a gente não consegue mensurar aqui, mas você poderia trocar 50% dessas luminárias num período aí de 2 ou 3 anos, devido aí à má qualidade de energia elétrica, tá? Outra coisa muito legal também é que esses LEDs dessas luminárias solares, ele tem uma vida útil de aproximadamente 100 mil horas. Então resolvi fazer um cálculo básico aqui. Isso daria aí aproximadamente 30 anos, pessoal. 30 anos utilizando isso aqui aproximadamente de 8 a 10 horas por dia, 30 dias por mês, 12 meses por ano. Isso daria aproximadamente 30 anos aí até esses LEDs queimarem, já que isso não está conectado à energia elétrica tradicional e, portanto, é imune aí transientes da rede elétrica, né? Então você tem problemas de qualidade de energia elétrica no Brasil, algumas cidades mais do que as outras, o que poderia causar a queima prematura aí dessas luminárias convencionais. Uma outra coisa muito legal é que essa luminária LED solar você pode utilizar aí como lanterna, como nós já frisamos várias falas aqui sobre isso. Inclusive pode ser utilizada em pescarias, sítios e fazendas como carregadores de baterias para lanternas ou para celulares. Então, pessoal, agora que a gente já falou dos ganhos tangíveis, que são aqueles concretos, palpáveis, né, e mensuráveis, a gente fala de pelo menos um ganho intangível, que é aquele ganho muito ligado aí às emoções, né, ao emocional. Então, essa solução de energia solar, ela tem grande apelo ambiental, já que usa uma fonte limpa e renovável de energia elétrica, valorizando inclusive aí o seu imóvel. Então isso te deixa feliz por utilizar o sol como fonte de energia elétrica, tá? Então você não polui, não contamina o meio ambiente e dessa forma você contribui com o meio ambiente. Por fim, a gente mostra para vocês como a gente chegou a esses cálculos. A gente tem uma pequena fórmula aqui, uma fórmula, né, simples, inclusive um cálculo muito simples, onde você tem aqui P vezes Q vezes T vezes H vezes D vezes M vezes C, tudo dividido por 1000, que faz referência aí ao quilowatt, tá? Onde P é a potência das lâmpadas em watt, Q é a quantidade de lâmpadas, T é o total de potência instalada, H é a quantidade de horas que as lâmpadas vão ficar ligadas durante o dia, D é a quantidade de dias num período de um mês, M é a quantidade de meses no período de um ano e C é o custo do quilowatt-hora. No caso aqui, a gente utilizou o custo de 60 centavos por cada quilowatt-hora, já incluindo aí impostos, bandeiras tarifárias e tudo mais. Algumas cidades são menos, outras mais, mas em média se paga 60 centavos por cada quilowatt-hora aí. Isso aí considerando aí as unidades consumidoras do grupo B, né, que são residências e pequenos comércios, tá? Se você for colocar isso aqui numa instalação industrial, o custo é outro e o cálculo é outro, que não é objeto aqui do nosso bate-papo de hoje. Então, pessoal, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, mas antes da gente encerrar, a gente mostra para vocês como a gente utiliza essa solução aqui para carregar baterias, seja para utilizar em lanternas, seja para utilizar aí em celulares. Vamos lá então?